Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, eu resolvi fazer essa aula de hoje gravada, porque nas últimas semanas nós tivemos 2 eventos da faculdade que caíram bem na quarta-feira e acabou que nós ficamos sem aula, mas acredito que deu um tempinho a mais para que todo mundo terminasse a leitura do capítulo, que todo mundo terminasse, né, de fazer o mapa mental, e eu estou gostando bastante de corrigir e de ver as produções de vocês. Então é o seguinte, gente, preciso dar alguns recadinhos. As notas, então, seguinte, eu preciso fechar as notas até o dia 27, que é sábado. Então, nós temos, eu vou passar uma atividade para vocês ao final dessa aula, e vocês vão ter que me entregar até sexta-feira, dia 26. Então, se por acaso tem alguém que não fez o mapa mental, se tem alguém que não fez a aplicação do mini exame do estado mental, mande uma mensagem para mim e me fale, professora, não fiz, ou posso entregar? Pode, gente, mas vocês só podem entregar até na sexta-feira, dia 26, porque no sábado eu preciso estar com todas as notas prontas, tudo bem? Mas acredito que é pouca gente que não entregou mesmo algum dos trabalhos. Bom, então essa aula ela vai se dividir em duas partes. Uma parte teórica, só para eu explicar para vocês de forma rápida, né, o que seriam as provas operatórias, as provas de Piaget ou as provas piagetianas, e uma segunda parte mostrando o material, mostrando a caixa de Piaget, quais são essas provas de Piaget e como é que a gente aplica essas provas. Eu gostaria muito de fazer, né, essa atividade presencialmente, gostaria muito de fazer essa aula de uma forma diferente, de aplicar, levar para a sala de aula, né, ter a possibilidade talvez de aplicar em alguma criança mesmo, mas por agora, né, é o que nós podemos fazer, né, a aula em vídeo. Eu pensei em várias alternativas e acho que assim vai ficar legal. Eu optei por gravar porque na aula do Zoom acaba passando muito rápido o tempo e eu fiquei com medo de acabar não dando tempo de falar tudo ou de mostrar todas as provas. Além do mais, eu vou gravar as provas com uma câmera, outra câmera que eu gravo as videoaulas, que a resolução é melhor, vocês vão conseguir enxergar bem melhor do que a câmera aqui do computador que eu vou utilizar, né, para vocês olharem a tela, né, os slides. Enfim, e se a gente estivesse fazendo pelo Zoom também, pelo computador fica difícil de eu virar e mostrar para vocês e conseguir fazer tudo em tempo real. Então, eu espero que vocês gostem e preparei, né, tudo com muito carinho. E fica também o convite, fica também a disponibilidade de quando a gente retornar para o presencial mesmo, né, que a matéria encerra agora, né, que é só um semestre, eu fico à disposição para a gente marcar um dia, pode ser no intervalo que vocês não tenham aula, ou em um sábado, enfim, eu fico à disposição para a gente fazer a aplicação das provas piagetianas presencialmente, né, para a gente tirar dúvidas, para a gente ver bem certinho quais são, como são as perguntas que nós temos que fazer, como é que a gente aplica o material, né? Que hora que eu entendo, né, que eu posso aplicar as provas de Piaget. Então vamos lá. Eu trouxe uma parte teórica, então, para a gente conversar um pouquinho. E aí, a segunda parte é a parte prática, tá bom? Então vamos lá. Então, as provas operatórias ou as provas piagetianas, as provas de Piaget, atividades piagetianas também vocês podem encontrar. Então, o Piaget, ele organiza, né, o desenvolvimento infantil e o que ele vai trazer de diferente para nós, como nós falávamos nas aulas anteriores, é que o Piaget, ele não considera apenas o desenvolvimento biológico, né? Então não e comportamental, ele vai integrar todos os aspectos do desenvolvimento. Então ele vai considerar que a maturação do cérebro, a maturação das funções mentais é muito importante para o desenvolvimento infantil. Ele vai estabelecer fases, né, estágios de desenvolvimento, cada faixa etária, e aí, estudando as crianças, né, de fato, observando as crianças,
fazendo uma observação crítica, anotando, né, essas observações, ele vai desenvolver, né, vai organizar essas fases de desenvolvimento e o que é que cada criança nessas fases é capaz de fazer. O que é que alterou na estrutura cognitiva dessa criança durante essas fases e o que permite, né, que ela faça. Então, quais são, digamos que as noções básicas, tanto de pensamento e as noções que cada idade, cada faixa etária já deve ter adquirido. Então, as provas de Piaget, as provas operatórias, na verdade, então, elas vão ser instrumentos que nos ajudam a observar se as crianças, de fato, elas estão com um desenvolvimento cognitivo dentro do normal, dentro da normalidade. Então, vamos lá. Então, as provas piagetianas, elas são... Então, a gente diz as provas, porque ao todo elas são 7 provas, mas dentro de cada uma dessas 7 provas nós temos algumas subdivisões, nós temos alguns outros exercícios, então são 7 provas, mas nós avaliamos muitas coisas dentro de cada uma delas. Então, é uma ferramenta utilizada para a obtenção de um diagnóstico psicopedagógico. Então, o material não é exclusivo do psicólogo. Então, os psicopedagogos usam muito a caixa de Piaget, as atividades piagetianas na hora de fazer, então, uma investigação para entender qual é a melhor prática, né? Para entender qual é a dificuldade de aprendizagem, né? Então, quando a gente percebe uma defasagem no desenvolvimento cognitivo, a gente vai perceber, então, lá na vida escolar dessa criança, desse adolescente, os reflexos disso. Então, geralmente, nós fazemos um trabalho conjunto com os psicopedagogos. Então, nós trabalhamos na questão psicológica e o psicopedagogo vai entrar com a parte pedagógica. Então, de fazer atividades, de pensar em uma forma diferente dessa criança, desse adolescente aprender, né? Então, adaptando materiais, enfim. Então, trouxe aqui uma citação que diz o seguinte, que nos últimos anos essas provas vêm sendo utilizadas como um recurso para avaliar as possibilidades de raciocínio e de construção do conhecimento da criança na fase escolar. Então, avaliar as possibilidades de raciocínio, construção do conhecimento, é tudo que o Piaget traz, né, para a gente na teoria dele, né? Tudo que o Piaget vai postular nas fases de desenvolvimento, que é o que vocês leram, que vocês foram construindo no mapa mental. As provas piagetianas, elas nasceram como um recurso epistemológico de investigação empírica da construção do conhecimento em crianças. Então, se vocês lembram, o Piaget queria saber como é que acontece a construção do conhecimento. O Piaget queria saber como é que uma criança aprende, né? Como é que nós aprendemos. E aí que ele vai observar as crianças. E quando a gente fala de aprender, nós não estamos nos restringindo à aprendizagem escolar, que é o que eu já falei para vocês. Até porque o Piaget nunca escreveu nenhum dos seus textos, nada do que ele pesquisou foi exclusivo para a área da educação. Ele não estava falando para a escola, ele estava falando de modo geral, da aprendizagem de comportamentos, da aprendizagem como um todo, e não apenas da aprendizagem escolar. Mas, o que acontece? Tudo que ele escreveu, tudo que ele pesquisou, querendo ou não, se aplica muito para o ramo da educação. Então, hoje, as licenciaturas, os cursos de pedagogia, as pós-graduações, todas na área da educação, sempre vão estudar e vão trazer a teoria do Piaget. Bom, através delas, Piaget pôde demonstrar teoricamente que os conhecimentos não eram inatos ou impostos a partir do meio, mas que provinham do resultado de uma construção gradativa. E aí ele vai criar um método clínico. Então, o Piaget queria dizer que o conhecimento, ele acontece a partir de um processo de interação entre o organismo e o meio, que eu estou constantemente em relação, em interação com o meio, e que esse meu relacionamento com o meio vai produzir conhecimento, né? Então, ele queria dizer que as coisas que nós sabemos, os comportamentos que nós temos, as noções que nós adquirimos,
são adquiridas a partir da relação com o meio e que não são comportamentos inatos. E aí, as provas de Piaget, então, elas são utilizadas na clínica para avaliação do raciocínio e construção de conhecimento de crianças na fase escolar, ok. Quando a gente fala aqui que ele construiu um método clínico, era exatamente isso. Então, pensar em atividades, pensar em provas que eu pudesse investigar essas noções, que eu pudesse investigar tudo isso que ele estudou, tudo isso que ele se dedicou para saber quais eram as habilidades que cada criança, né, cada faixa etária teria. Então, por intermédio delas, é possível investigar e avaliar o nível cognitivo da criança e constatar se este realmente corresponde à sua idade cronológica ou se existe alguma defasagem. Então, a partir das provas, nós conseguimos identificar se essa criança ela está, se ela tem um desenvolvimento cognitivo dentro, né, do esperado, se ela está realmente correspondendo com a sua idade ou se ela tem algum atraso, né? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns prováveis sinais de dificuldade de aprendizagem que nós vamos observar. E aí eu trouxe também alguns critérios para a gente saber quando que nós podemos aplicar as provas, né? O que nós precisamos, quais são as noções que a gente precisa ter antes de sair aplicando um material. Então, aqui coloquei algumas coisas que nós precisamos investigar, porque a investigação, ela vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Nós não recebemos uma criança e logo vamos aplicando provas e instrumentos, não. Nós precisamos fazer uma observação, uma investigação minuciosa. Então, aqui, dentro lá dos processos cognitivos que nós estudamos ao longo da matéria, que vocês foram compartilhando, né, com os colegas, eu trouxe aqui alguns desses processos e algumas das atividades que nós percebemos aqui que a criança ou que o adolescente que eles vão apresentar dificuldades. E dentro dessas dificuldades nós começamos a perceber então a necessidade, né, de aplicar uma prova para confirmar a nossa hipótese. Então, quanto à organização, né? Então, essa criança, o adolescente pode apresentar dificuldades em saber as horas, os dias da semana, os meses do ano. Então, se você pode perguntar assim, que dia da semana é hoje? E não saber o que é dia da semana, ou perguntar o mês ou o ano e não saber, ou confundir. Gerir o tempo, né? Dividir o tempo, saber, né? Quanto, você vai ficar só um pouquinho, ou vai ficar 10 minutos, ou, né? Criança que não consegue ainda distinguir a passagem do tempo, né? Ou quando a mãe, ou quando alguém fala, né? Olha, você vai ficar meia hora aqui, depois você precisa ir embora, né? Quer ficar, não quer ir embora. Completar tarefas, então inicia e não termina. Encontrar os objetos pessoais, não consegue encontrar as suas próprias coisas. Executar planos, tomar decisões, estabelecer prioridades e estabelecer uma sequência. Então, se a criança apresenta algumas dessas dificuldades, nós já temos um indicativo de sinais de dificuldade de aprendizagem. Quanto à atenção e concentração, nós começamos a perceber aqui dificuldade em completar tarefas, agir após pensar, dificuldades em esperar, em relaxar, em manter-se atento. E aí também aparece a distração. Geralmente, quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, uma das coisas que a gente pensa, na verdade, nós temos acabamos generalizando e pensando na questão de atenção, né? Dificuldade de prestar atenção, a criança que fica muito distraída ou a criança que fica muito agitada. Nós temos a tendência de pensar em características lá do TDAH, quando na verdade nós conseguimos perceber muitas outras coisas que também indicam dificuldades de aprendizagem. Quanto à memória, nós percebemos então uma criança que tem dificuldade de recordar instruções, recordar fatos, então ela não lembra as instruções inteiras, ela não lembra o que aconteceu de maneira por completo, tem dificuldade de aprender os conceitos matemáticos, as contas básicas, dificuldade de lembrar então talvez o nome dos números, sequência maior para o menor, reter matérias novas, então aprende com um pouco mais de lentidão, né, em relação
ao desenvolvimento dito como normal, né, dentro do esperado. Dificuldade em aprender o alfabeto, o nome das letras, o traçado das letras, transpor sequências numéricas, né, o que eu falei de colocar também em ordem do maior para o menor, do menor para o maior. Identificar os sinais das operações, identificar as letras, lembrar de nomes, eventos e estudar para as provas. Então, nós percebemos dificuldade em executar essas ações. Quanto ao comportamento social, dificuldade em iniciar e manter amizades, julgar situações sociais. Então, aqui nesse julgar situações sociais, nós temos os dilemas morais do Piaget. Depois, quando eu for mostrar para vocês a caixa de Piaget, eu mostro um baralhinho que eu tenho dos dilemas morais, que a gente consegue aplicar nas crianças para perceber se elas conseguem julgar situações sociais, se elas conseguem pensar naquela situação, né? Ouvir a situação, pensar e dizer o que ela faria naquela situação, o que poderia acontecer em certas situações, né? Se ela achou certo, se ela achou errado, dar uma opinião, né? Julgar uma situação. Percebemos impulsividade, tolerância à frustração, não tem, então é a criança que quando é frustrada, que não ganhou o que queria ou que perdeu no joguinho, ela vai se frustrar, ela vai ficar brava, vai ficar irritada. Dificuldade em interação, aceitar mudanças nas rotinas diárias, então ela não quer ter mudança, tudo tem que ser sempre do mesmo jeito. Interpretar sinais não verbais, né? Que são os sinais não verbais? Na escola nós temos vários, então plaquinhas que indicam algumas ações, né? Por exemplo, quando nós fazemos sinais com o dedo, né? Tipo não, joia, qualquer coisa que nós usamos o corpo são sinais não verbais. Por exemplo, né? Às vezes a gente faz algumas coisas na escola, né? Vamos contar sem falar. São sinais que quando as crianças vêm, elas entendem que elas precisam executar aquela ação, né? Às vezes nós temos também na porta da sala a forma com que a criança quer ser cumprimentada, que tem lá, né? Tem um abraço, tem uma batidinha de mão, um soquinho, um positivo, e a criança olha e vai lá e aperta o que ela quer, né? O que ela quer, como ela quer ser cumprimentada. Aquilo são sinais não verbais para que eu não precise falar, para que eu não precise ficar repetindo, né? Então ela já vê e sabe o que precisa ser feito. Então uma criança que tem dificuldade com isso, nós já precisamos dar uma olhadinha, que pode indicar algum problema de aprendizagem, uma dificuldade. Trabalhar em cooperação, difícil de trabalhar em grupo, de saber acatar a ideia dos outros, de bolar um plano entre um grupinho para executar uma atividade. Quanto à linguagem falada e escrita, né? Linguagem, dificuldade na aquisição da fala, um atraso, articular as palavras, aprender vocabulários novos, encontrar as palavras certas para falar, né? Acaba falando às vezes uma palavra que não está correta para o contexto, rimar palavras, tem a dificuldade, diferenciar palavras simples, leitura e escrita, né? Temos algumas letras que trazem um pouco mais de dificuldade, inversão, olha ali, inversão do M e do W, né? São letras parecidas, mas uma está em uma posição, outra na outra, substituições, transposições, seguir instruções, compreender ordens, contar histórias, discriminar sons, responder às perguntas, compreender conceitos, compreensão da leitura. Então, aquela criança que faz a leitura e ela vai lendo pausadamente, não, né? E não significa, né, que às vezes tem uma leitura ruim, às vezes ela tem uma leitura boa, tá? Boa quando eu digo a leitura da criança, que ela tá lendo paradinho, mas que você consegue entender, que ela vai sabendo do som, porém você pergunta, o que você leu? E a criança não sabe o que responder. Soletrar, escrever histórias e textos, né? A criança que não consegue, a criança que tem dificuldade de passar as ideias para o papel. Então, aqui nós vemos vários sinais que apontam para uma dificuldade de aprendizagem, né? Aqui são vários. E na coordenação motora, manipular objetos pequenos. Então, coordenação motora fina, né? Pegar aqui o lápis, escrever, fazer esse movimento aqui
fazer o movimento de pinça, né? De pegar um objeto. Quando a gente for para a caixa de Piaget também mostro para vocês aqui, se eu encontrar, na verdade, que não sei se está aqui em casa, no consultório. Tem uma pinça que é bem fácil de fazer, que eu já fiz várias, inclusive, que é com grampo de roupa. Então, você pega o grampo de roupa e 2 palitos de sorvete. Daí, a gente cola o palito de sorvete nesse grampo. Então, ele estica. Como é que eu poderia explicar para vocês? Aqui, ó. Aqui nós temos faz de conta que é o grampo, gente. A gente cola o palito aqui e aí quando você aperta o grampo, ficou uma pinça, porque ele ficou maior aqui, ó, os 2 palitinhos. Então essa é uma ideia fácil e barata para que você faça uma atividade para entender se a criança tem a habilidade do movimento de pinça, então que ela pegue, que ela vai precisar fazer força aqui. Então daí você solta várias bolinhas, aquelas bolinhas de pompom ou alguns objetos pequenos para que ela pegue com a pinça, às vezes pedacinhos de EVA, enfim, pequenos objetos que sejam leves para que ela pegue com a pinça, para você entender se ela tem esse movimento. Por que, gente, esse movimento aqui na escola, ela vai precisar ir muito do movimento de pinça, dessa habilidade aqui que a gente pensa, nossa, mas isso aqui é tão fácil, mas para a criança não é. Quantas vezes a criança pega, né, quando ela é pequena, que ela pega assim na caneta, ela desenha assim, né, com lápis, ou algumas, né, pegam ainda ao contrário, ou, né, que elas pegam assim, mais soltinha, para que a criança entenda, para que ela consiga fazer o movimento, né, de pegar aqui na caneta, pegar no lápis para escrever, ainda mais pegar em um objeto que é mais fino, porque para quem sabe, né, eu sei que tem mães na turma, pessoas que têm crianças por perto, ou se vocês mesmo lembram, quando a criança entra na educação infantil, o material que ela usa, o giz de cera, a canetinha, ela usa tudo aquele material jumbo. Peguei uma canetinha aqui que é um pouquinho mais grossa, talvez dê para entender, que é um material mais grosso para facilitar o movimento de pegar aqui no material. Para depois a gente fazer uma transição, então até o primeiro aninho ela vai usar um lápis grosso, lápis jumbo para escrever. E aí vai acontecendo a transição para o material mais fino. Por quê, gente? Porque ela está evoluindo no movimento. E para que ela consiga fazer os movimentos, né, demonstrar uma coordenação motora evoluída, ela precisa de uma evolução mental também. Então, não é apenas aqui o ato de pegar. A gente pensa, poxa, que fácil, mas para a criança não é. Então, desenvolver aptidões de independência pessoal, cortar, né, gente? Tesoura. Tesoura é um material muito difícil para a criança utilizar. Então, qual é a etapa, né? Quando a gente começa a trabalhar com uma criança na educação infantil, deixa eu pegar um papel aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, vou pegar uma folhinha. Então, a gente começa a trabalhar na educação infantil, a gente dá o papel para a criança. Esse movimento aqui, ó, olha, uma pinça aqui e uma pinça aqui. Esse movimento aqui, ó, rasgar o papel, isso aqui é muito difícil. O que nós fazemos? Nós começamos trabalhando com papel mais molinho, papel crepom. A gente vai estimular a criança a fazer isso aqui, ó. Amassar o papel, fazer bolinhas. Ó a força que está sendo feita aqui, ó. Aplicando força, estimulando esses dedinhos. E aí a gente ensina a criança às vezes, né? Põe na palminha da mão, faz assim, põe o dedinho, empurra essa bolinha. A gente... pulou aqui a minha. Ensina a criança a fazer as bolinhas, porque nós estamos fortalecendo os dedinhos. Até que ela consegue fazer o movimento dela. Rasgar, né? Porque, gente, quando a gente dá um papel para a criança rasgar, o que ela faz? Deixa eu ver se tem um outro aqui. Ela vai fazer assim, ó. Ela vai tentar rasgar assim o papel. E aí o papel não vai rasgar, né? Ele vai ficar firme ali e não rasga. Então, para que ela consiga fazer isso aqui, demora. Agora, você imagine ela pegar uma tesoura para ela conseguir fazer esse movimento. Abrir e fechar essa tesoura e conseguir cortar esse papel. Nós estamos falando de um conjunto de ações complexas. Então,
às vezes, né, a criança corta assim, ó. Para quem já viu criança cortando, às vezes ela pega, né? Pega diferente, pega com o braço assim, ó, para cima, tentando cortar. Ou vai cortando e vai virando assim, vai se virando, né? Vai fazendo movimentos com o corpo. Então, isso aqui, quando a gente acha que são atividades tão simples, na verdade, são atividades complexas e que nós já conseguimos ir dando uma avaliada se essa criança apresenta alguma dificuldade ou não. Então, no curso que eu dei, no mini curso lá na jornada, para quem assistiu, inclusive tinha várias pessoas do quinto, lá fiquei super feliz de ver vocês. No consultório, né, com as crianças, a clínica infantil, nós não nos restringimos ao falar e ouvir, e muitas vezes também acham que as pessoas acreditam, né, a gente vai para a sala de ludoterapia, a gente vai ficar observando a criança brincar. Nós vamos observar essa criança brincando, mas nós também vamos propor muitas atividades que têm finalidades terapêuticas. Então, eu posso construir um material com a minha criança no consultório, então um material que ela vai precisar recortar, que ela vai precisar colar, que ela vai precisar pintar, e eu estou observando além do resultado final, além do desenho pronto, pintado, prontinho, que você vai avaliar, que você vai observar, vai fazer os teus registros, você está avaliando o processo também. Você também precisa olhar como é que ela fez, como é que ela manipulou o material, o que ela falou enquanto ela fazia atividade, o que ela foi lembrando, o que ela foi colocando, como é que ela fez o corpo dela, como é que ela se posicionou com o material, como é que ela se posicionou com o que você forneceu para ela. Então, nós precisamos estar observando, precisamos estar atentos, não apenas ao resultado final, que muitas vezes é o que se pensa, né? Para nós, né? Muitas vezes é o que se pensa é que para a gente o que interessa é a atividade pronta, o desenho que depois você vai buscar, né, nos teus referenciais, na literatura, como analisar um desenho, mas não. Você precisa estar atento ao processo, gente. Você precisa estar atento na produção. Observe a criança fazendo atividade, porque a observação já vai te dar conteúdo de sobra para a hora da avaliação. Então, fica essa minha dica aí. Então, aqui tem mais algumas coisas, né? O desenhar, escrever, subir e correr, praticar esportes, enfim. Coisas que nós observamos, coisas que nós temos que ficar atentos na hora de observar, na hora de estar atendendo uma criança, atendendo, né, um adolescente. Então, eu coloquei alguns critérios já, de acordo com o que eu já estava falando aqui. Nós temos critérios para aplicação das atividades. Primeiro de tudo, e aqui eu coloco critérios para aplicação das provas piagetianas, e vocês acredito que vão ter no próximo semestre disciplina de testes, gente. E guardem o que eu estou falando para vocês. As atividades que nós fazemos no consultório, a avaliação psicológica que nós fazemos, aplicação de provas, aplicação de testes, atividades, enfim, protocolos, formulários, seja o que for que a gente aplique no consultório, lembrem sempre, nós não aplicamos nada fora de contexto. E não aplicamos apenas um material aleatoriamente. Não. Antes de aplicar qualquer coisa no consultório, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro de tudo é vínculo. Acredito que vocês já ouviram de sobra isso e nunca vai ser demais a gente falar. O vínculo é muito importante. Desenvolver vínculo entre o cliente, entre o paciente e o terapeuta é muito importante. Porque uma atividade feita quando já tem vínculo, ela tem mais significado, ela tem mais participação e tem mais senso de eu estou à vontade aqui, eu estou em um ambiente seguro. Então, a primeira coisa, antes de a gente pensar, então, quando vem para o consultório uma criança, um adolescente, vou focar nessas faixas etárias, geralmente já vem com um discurso pronto, por parte dos pais, por parte, então, de um encaminhamento médico, ou da escola, já vem uma história, já vem tudo organizado, um discurso organizado ali. Aconteceu isso, ou lá na escola tem tal dificuldade, ou em casa tem isso, tem aquilo, beleza. Você já tem dados ali.
os primeiros dados que não vêm da criança, que vêm então de um pai, de uma mãe, de uma professora, né, de um médico, enfim. Antes de você fazer qualquer coisa, mesmo que você saiba, mesmo que a partir do relato da mãe você pensou, poxa, eu acho que é TDAH. Você precisa conhecer quem vem, você precisa conhecer essa criança, você precisa conhecer esse adolescente e formar vínculo. Então, nas primeiras sessões, você vai descobrir o que aquela criança, aquele adolescente gosta. Você vai, o que eu falei lá no meu mini curso e trago para cá, que ali no discurso com os pais, eu sempre pergunto o que é que essa criança está assistindo, qual é o joguinho que ela está jogando, o que ele gosta, qual que é o presente que ele sempre gosta de ganhar, para você entender qual é o universo que essa criança está inserida, o que é que ela gosta, o que gera interesse nela. Então ela vem, e aí a mãe, o pai falou assim, poxa, ela está assistindo Peppa Pig, é o que ela gosta é da Peppa. Essa criança chegou no consultório, o que eu gosto de ter? Se eu tenho algum bonequinho, se eu tenho algum brinquedo já que é nessa temática, às vezes algum joguinho, às vezes eu compro alguma coisa assim que né, que é do interesse das crianças, eu já deixo ali por perto, a gente vai jogar um joguinho que tem aquilo ali. Agora, se eu não tenho no consultório, eu pelo menos trago um desenho para ela pintar, um desenho da Peppa. Então, enquanto a gente vai conversando, e eu gosto muito de participar das atividades, então se ela está pintando, eu gosto de estar ali também às vezes pintando o meu, e a gente vai conversando para que ela sinta que ela não está sozinha, que nós estamos fazendo uma atividade juntos, que nós estamos dentro do conhecido. Então, apesar dela estar num ambiente diferente, que é novo para ela, tem alguma coisa que se conecta com a realidade dela, que é o desenho do interesse dela ali da Peppa Pig. Enfim, então, desenvolver vínculo é a coisa mais importante, gente. Mesmo que vocês não vão atender criança, que vocês não vão atender adolescente, vínculo é a coisa mais importante dentro da terapia. Pensem em vocês, pensem lá, quanto tempo, para quem faz terapia, quanto tempo demorou para você começar a falar de fato aquilo que você queria? Quanto tempo demorou de fato para você falar as coisas que você precisava comunicar? Porque no início a gente passa numa peneira, a gente filtra bem o que a gente vai falar. Mas quando a gente vai desenvolvendo vínculo, a gente se sente à vontade, a gente se sente acolhido, a gente sente que a gente está em um ambiente seguro para falar, para expressar, então, aquilo que nós precisamos. Então, coloquei aqui levantamento de hipóteses. Gente, levantamento de hipóteses é a base do nosso trabalho. Nós precisamos investigar, nós precisamos, então, seja lá, nós vamos chamar a mãe, nós vamos chamar o pai, nós vamos na escola conversar com a professora, nós vamos lá na escola fazer uma observação, nós vamos conversar com a criança, a gente vai investigar. Antes de aplicar qualquer instrumento, gente, antes de aplicar qualquer coisa, nós precisamos investigar e levantar hipóteses. Nós não aplicamos aleatoriamente um teste, né? Uma prova, alguma coisa. Ah, chegou a criança, não, jamais tem, nunca na vida pode acontecer isso, gente, que eu vou falar para vocês. Por favor, lembrem sempre disso. Não pode acontecer nunca. Ah, chegou a criança, poxa, tá sobrando tempo, olha no relógio, tá sobrando tempo de sessão, o que que eu posso fazer? Vou aplicar uma prova. Gente, nunca, nunca, nunca façam isso. A terapia exige planejamento. Nós estudamos, nós planejamos, ainda mais dentro da TCC, que nós temos, né, um protocolo, nós temos uma sequência que nós seguimos na TCC. Nós planejamos, nós trazemos materiais, nós nos preparamos, nós estudamos. Por favor, eu penso muito, sabe, nisso, na formação de novos, né, de novos profissionais e eu sei o quanto vocês são capazes e o quanto vocês serão bons profissionais e o meu pedido é, por favor, estudo, planejamento, isso sempre vai precisar acontecer antes das sessões e depois. Por favor, não sejam esses profissionais que jogam uma massinha para a criança e ficam ali olhando, ou, ai, faltou um tempo, vou aplicar uma escala, vou aplicar alguma coisa. Não, gente, por favor,
Levem a sério o trabalho que vocês vão exercer. Levem a sério a profissão que vocês estão estudando, estão se dedicando por 5 anos, né? Para ter o diploma e depois desses 5 anos vocês vão continuar estudando e se especializando. Por favor, levem a sério isso. E, e eu falo porque, infelizmente, a gente sabe que tem profissional assim. E vou compartilhar com vocês um caso, porque a gente, estando na escola, né, trabalhando com criança, a gente recebe muita coisa assim. E eu tô falando isso para vocês porque eu fiquei muito indignada. Isso acho que aconteceu uns 3 anos atrás, quando o aluno não era nem meu, era de outra professora, mas para vocês verem como as coisas correm e o nome da pessoa fica marcado. Então, uma determinada profissional da cidade foi na escola para conversar com a professora, né, para saber o que estava acontecendo com o menino na escola, porque ela estava atendendo. E a profissional falou para a professora e para a coordenação, assim, que ela já tinha aplicado 3 ou 4 instrumentos ali naquele aluno, e que ela estava esperando virar o mês para ela conseguir comprar um outro teste para aplicar, um outro teste naquele aluno, que ela ainda estava avaliando, que ela ainda estava aplicando testes. E no discurso dela, o que ela falou, o que deu a entender, é que ela estava assim, aplicando testes e comprando testes para aplicar para ver se ela tinha algum resultado sobre a criança. Antes mesmo de ter ido na escola, antes mesmo de ter comentado. E eu sei que isso foi assim, tanto a professora quanto a coordenação, né, ficou tão indignada e isso foi falado em uma reunião de professores. Todo mundo ficou sabendo, né? Todo mundo ficou assim, poxa, mas é realmente isso que acontece? Então a criança fica lá fazendo provas e provas e provas e testes até achar uma resposta, mas não se trabalha com isso. Então a terapia se restringe a vamos testar para achar a resposta? É só isso? Então fica o questionamento para vocês, né? A gente não vai ficar testando para achar respostas, muito mais do que isso, nós temos um grande trabalho a se fazer. E muitas vezes nós temos outros recursos, né? Nem sempre, logo que nós nos formamos, nós temos condições financeiras de comprar um teste caro, de comprar um material elaborado, e às vezes nós não temos nem conhecimento necessário para fazer uma aplicação. Nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer o material. Mas nós temos capacidade de estudar, de trazer jogos, de trazer atividades, de trazer outras coisas que nos ajudam na hora da avaliação, na hora então de avaliar essa criança. Bom, atenção ao aplicar provas. Gente, isso é muito necessário. Atenção, nós precisamos estar atentos não só na prova, mas nós temos que estar atento a tudo, ao comportamento da criança, ao ambiente, ao posicionamento, né? O que ela faz, o que ela fala, as expressões faciais, o que ela está mostrando quando ela vê aquilo, cara de susto, de que está pensando, de que está nervosa, está ansiosa. Respeitar a faixa etária em relação ao nível cognitivo de cada criança. Então, a prova aplicada não deve ser abaixo do nível cognitivo ou acima, né? Tem que respeitar as idades. Prestar atenção e observar as respostas e justificativas do entrevistado, que é isso que eu estou falando para vocês, que nós precisamos observar o que a criança fala, como que ela justifica, porque nas provas de Piaget, principalmente, nós sempre vamos perguntar para a criança, por que você acha isso? Como é que você chegou nesse pensamento? Então, nós temos que observar e registrar. Por quê, gente? Se são 7 provas e dentro nós temos outras categorias, você não vai lembrar de tudo que a criança falou, então você precisa fazer registros, precisa ir observando e registrando. Todo o contexto deve ser estudado, que é o que eu disse para vocês, não é apenas ali a prova, e sim, né, o comportamento em si, as expressões. E conhecer as características de cada etapa do desenvolvimento humano, que é o que vocês fizeram no mapa mental. Quais são as características de cada uma das etapas do desenvolvimento? Você precisa conhecer. Precisa estudar. Se você não conhece, como é que você vai aplicar uma prova? Como é que você vai aplicar um material que se propõe a entender se essa criança está no desenvolvimento normal ou se ela tem alguma defasagem, se você não estudou, se você não conhece as etapas de desenvolvimento? Então, estudo é necessário, você precisa. E, gente, não tem problema nenhum de você precisar ter esse material por escrito para você conferir.
para que você volte, para que você leia. Não tem problema nenhum. O problema está em você se achar o dono da verdade ou achar que você já sabe tudo. Ah, eu já sei e não vou consultar. Que às vezes acontece isso. Nossa, isso eu já sei muito, isso eu já vi várias vezes. Não, gente. Sempre é bom a gente voltar, a gente consultar outra vez. Por quê? Porque assim nós vamos até nos movimentando no aprendizado, né? Nós vamos aprendendo outras coisas, interpretando novamente. E aí eu trouxe aqui para vocês as idades, as provas e que tipo de prova que é, né? Então a gente vai falar rapidamente nesse momento, só que depois eu vou explicando para vocês na aplicação qual é a prova, o nome da prova, o que que nós vamos avaliar. Então, aqui para uma idade de 6 anos, nós temos duas provas, uma prova de conservação e uma de seriação. E o tipo, né, da prova, o que que avalia? Então, é a prova dos pequenos conjuntos de elementos, seriação de palitos, que vocês vão ver na explicação. Esse eu vou passar mais rápido, porque quando eu estiver aplicando a prova, vocês vão ver que provas são essas. Aí, para os 7 anos, nós também temos a de seriação, podemos fazer a de conservação e uma prova de espaço. Percebam que a gente vai aumentando aqui, que nós vamos aumentando as provas, ou seja, quer dizer que o conhecimento acontece de forma crescente, né? Nesse movimento. Então, quer dizer que nós vamos adicionando habilidades. Para os 8 e 9 anos, nós podemos fazer provas de conservação, e aí aumentam as provas, né? De massa, comprimento, superfície, líquido e peso. Podemos fazer as provas de classificação e as provas de espaço. Para os 10 e 12 anos, nós fazemos também provas de conservação, de classificação, de espaço e de conservação de volume. E para mais de 12 anos, conservação de volume, pensamento formal e espaço. Então, todas essas provas aqui que aparecem, então, na descrição, que aparece aqui prova e tipo, isso tudo eu vou explicar para vocês na aplicação das provas que eu vou fazer nesse mesmo vídeo. E aí, qual é o objetivo principal das provas? Então, as provas operatórias têm como objetivo principal determinar o grau de aquisição de algumas noções-chave do desenvolvimento cognitivo, detectar o nível de pensamento alcançado pela criança, ou seja, o nível de estrutura cognitiva que ela opera. Então, nós vamos observar algumas coisas, nós temos algumas finalidades, alguns objetivos em cada prova. Para cumprir com o objetivo das próprias provas, né, de descobrir, então, noções do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, provas aqui de conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos, avaliar a noção de número, desenvolvimento da conservação de quantidades descontínuas. E aí, eu vou disponibilizar para vocês esses slides e vocês vão poder ler com calma e acompanhando cada um dos tópicos, né? E acredito que vai ser mais válido vocês verem tudo isso na prática, na aplicação. Então, enquanto eu vou aplicando e explicando como é que isso acontece. Conservação de superfície, né? Avaliar a permanência da superfície ou a noção, que vocês vão perceber lá na primeira prova. Conservação da quantidade de líquido, avaliar a noção de conservação de quantidades contínua com líquido transvasado em recipientes com dimensões distintas. Conservação da quantidade de matéria, conservação de peso, conservação de volume, conservação da quantidade de líquido, conservação do comprimento, mudança de critério, quantificação da inclusão de classes, interseção de classes. Seriação, espaço unidimensional, espaço bidimensional, espaço tridimensional, pensamento formal ou hipotético dedutivo. Então, o que que acontece? Todas as provas nós vamos trabalhar com conservação de número, pode ser lá de quantidade, de comprimento, de peso, de volume, e nós sempre vamos fazer uma mudança de critério. Então, a gente avalia a primeira forma, a formação primária. Aí a gente vai conversar, a gente vai mudar o critério, a gente vai fazer uma outra investigação e sempre então tem uma formação inicial, a criança faz ali o que você pede, nós fazemos uma segunda preparação, também existe, né, as perguntas que nós fazemos e depois ainda a gente faz outras perguntas para uma contra-pergunta, né, para a gente saber se essa criança realmente tem a noção e o que é que ela justifica. Então, veja só, quando nós fazemos a aplicação, nós temos uma preparação, que é isso que eu falei para vocês, fazemos a preparação do material,
fazemos questionamentos, depois a criança vai ter a manipulação, que ela vai organizar o que você pediu. Depois que ela organizar, nós fazemos uma contra-argumentação, que são 3 perguntas. Uma pergunta de conservação, uma pergunta de não conservação e um retorno empírico, que seria o quê? Primeiro a gente pergunta, né, se aquilo ali ficou igual o que nós fizemos. Depois a gente faz uma pergunta relacionada à não conservação, sobre não ter ficado igual e por quê, como é que ela justifica, e depois nós retornamos no pensamento inicial lá, de ter ficado igual. Vocês vão entender melhor na hora da explicação, na manipulação dos objetos, então das fichas, dos copinhos, da massinha. E aí nós fazemos um novo preparo, né, uma nova organização e começamos de novo os questionamentos. Quando a gente trabalha com a hipótese diagnóstica, depois de ter feito tudo, a gente vai avaliar 3 critérios. Se a criança possui noção de conservação, coloquei aqui o exemplo da quantidade. E aí nós temos as hipóteses diagnósticas de todas as provas. Eu peguei aqui da primeira. Se ela possui, se ela não possui ou se ela está em transição. E aí nós temos aqui algumas falas, né, que a criança vai poder justificar. Então ali, ó, tudo isso que tem aqui nesse slide, vocês vão ver que eu vou explicar para vocês na aplicação das provas, vou falar exatamente a mesma coisa. Então, aqui, não vou fazer essa leitura, porque vocês precisam primeiro ver a prova para saber, né, para ela poder falar isso aqui. Mas aí eu vou falar para vocês e vou fazer a explicação bem certinho. Então, gente, vamos conhecer as provas, vamos conhecer esse material, vamos conhecer a caixa de Piaget? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que é o material. Essa aqui, ó, é a caixa de Piaget, então as provas piagetianas. Esse material aqui é da faculdade. Mas nada impede que a gente faça o nosso próprio material. Vocês vão perceber que o que tem aqui dentro não são coisas difíceis da gente conseguir, difíceis da gente fazer, né? Bom, então a minha primeira consideração é a seguinte: eu não vou me deter em falar em quantidades para vocês, em quantidade de materiais que vem dentro da caixa. Por quê? Então, assim, esse material aqui, quando vocês estiverem atendendo na clínica, se por acaso vocês quiserem aplicar, vocês vão poder pegar na coordenação e aplicar lá na clínica. O que que acontece? Os materiais ficam todos na sala da coordenação, e então é emprestado para os acadêmicos, e eu acredito, né, que não é feita uma boa vistoria quando esse material é devolvido, porque vocês vão perceber aqui que esse material tem defeitos, que esse material tem defeitos de uso, né, problemas, eles têm algumas coisas que estão estragadas, que é por causa de mau uso, então as pessoas pegam e acabam não cuidando. Depois, no final da aula, eu vou dar uma ideia para vocês, que é algo que eu tenho pensado bastante. Vai que vocês se interessam por isso e me ajudam a comprar essa ideia lá na faculdade. Então, vamos lá, vamos abrir a caixa. Aqui, estou me sentindo uma youtuber fazendo um unboxing, abrindo as coisas. Então, assim, nessa primeira parte, nós tiramos aqui uma divisória e nós temos várias bananinhas, ó. Várias bananinhas, elas são de plástico ou de isopor por dentro. Temos várias bananinhas. Temos aqui algumas laranjas. Parecem umas colcanzinhas. Temos várias. Tem também uma vaquinha. 2 pedaços de corrente, de uma correntinha, ó. Um pedaço maior, um pedacinho mais comprido e um pedacinho mais curto, e é um material maleável, ó. Nós temos aqui algumas formas geométricas, então nós temos alguns quadrados azuis, nós temos alguns quadrados vermelhos, que são menores que os azuis, temos círculos azuis, círculos vermelhos. Nós temos vários círculos pequenos, amarelos, verdes, tem azul, tem vermelho e tem um roxo escuro. Aí também tem o quadradinho menor, vermelho
e azul. Ó. E aí, gente, o que eu falei pra vocês que eu não vou me deter em quantidades, tem muitas pecinhas aqui. O que eu acredito que tá misturado na outra caixa, porque a faculdade tem 2 caixas dessas. Então, eu poderia dar uma olhada, mas eu acredito que tem coisa misturada aqui. Aí aqui também tem 2 potinhos de corante, aqueles corantes de alimentos. Acredito que isso aqui faz muito tempo que tá na caixa, porque tá bem empedrado. Não sei se vem nessa caixa ou se foi adquirido depois, mas esse é uma coisa baratinha, né, se a gente fosse acrescentar. Bom, agora vamos para o que tem aqui dentro. Nós temos vários copinhos e aqui está uma grande questão que eu acho que está misturado, como eu falei para vocês. Quer ver? Nós temos esse copinho aqui, ó, mais baixinho. Temos um mais comprido, assim, bem alto. Estão percebendo que nós temos vários copinhos iguais? Por isso que eu digo que está misturado. E aí eu deixei aqui na frente, ó, desse aqui, ó, um pouco mais largo. E olha só, nós temos um copinho que está trincado. Por isso que eu disse pra vocês que o material não está sendo bem cuidado. As pessoas emprestam e acabam devolvendo estragado. Então aqui nós temos 3, 6, 9 copinhos, porém nós não vamos usar todos na prova. Então isso tudo indica que nós temos material repetido, que deve estar faltando na outra caixa. Então, vou deixar aqui pra frente. Não sei se vocês conseguiram enxergar bem. Vou erguendo os copinhos. Olha só. Bom, vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Nós precisamos de uma caixinha de massinha de modelar. A massinha não estava aqui dentro. Até o dia que eu fui buscar a caixa, a Cris perguntou se eu queria uma caixa, mas esse material que eu sempre tenho, eu peguei uma caixinha das minhas massinhas. Até um ponto a se conversar. A caixa, quando eu abri, aqui dentro, ou foi mal guardada a massinha, mas ela derreteu, tanto que várias pecinhas estavam todas grudadas com a massinha derretida, seca, sabe? Bem feio. Aí nós temos uma balancinha. E a balancinha, ela é feita, olha só, gente, com aquela forminha de empada, sabe? Forma de empadinha que a gente tem em casa. E esse aqui eu também tive que arrumar, porque a correntinha estava toda solta. Olha só, a balança está aqui. Temos a nossa balancinha. Talvez dos itens o que é um pouquinho mais difícil de fazer é a balança, mas... Ó, é um parafusinho que tem aqui e uma madeirinha que mexe, e outra com forminha de empadas, enfim. Aqui, ó. É aqui que tá tudo grudado, ó. Quer ver, ó? Tem resto de massinha colado. Enfim, aqui nós temos uns palitos. A gente pode usar, se a gente for fazer a nossa própria caixa, isso aqui pode ser feito com um palito de sorvete. Porque, ó, são palitinhos de madeira. Eles têm tamanhos diferentes. Tem 3 tamanhos. E eles estão todos melecados de massinha, todos. Aí nós temos alguns cubos de madeira, nós temos esses cubos assim. Tem vários aqui, pelo menos temos 10 desses. E só um pouquinho, está difícil de tirar. E nós temos um cubo maior também. Temos uns 8 cubos desse aqui, ó, que são os cubos de madeira um pouquinho maiores. Tudo bem? E aí tem outras 3 coisas que também estavam sujas de massinha derretida e que elas foram guardadas todas emboladas, que eu deixei aqui vários dias embaixo de um livro para ver se ficava um pouquinho mais reto. Então, essa imagem aqui de 2 círculos transpassados, ele é nesse material de banner, sabe, os banners que vocês fazem para apresentar? Então, esse material aqui, então agora ele tá retinho porque ele ficou sendo esticado. E nós temos 2 tapetinhos verdes aqui, ó, que também é do mesmo material de banner, só que na cor
verde e também tá bem melequento. Porém, na caixa a gente só usa um tapetinho, que indica que esse aqui é da outra caixa. Bom, pessoal, então é o seguinte, agora eu vou começar a aplicar as provas, vou mostrando para vocês como é que nós organizamos e vou falando para vocês quais são as perguntas que nós fazemos para as crianças quando a gente está aplicando esse material. Então, assim, eu gostaria que vocês fossem prestando bem atenção na explicação das provas, né, no decorrer da minha explicação, do vídeo, da organização, porque aí no final dessa aula eu vou passar umas perguntas para vocês com base nas provas operatórias para que vocês respondam, para computar mais uma notinha e fechar a nota do bimestre, tá bom? Então vamos lá, vou organizar a mesa aqui e a gente já volta com as provas, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Então eu vou fazer um formato diferente para que a gente consiga ir observando as formações. Então a primeira prova se chama prova da conservação de número. E os materiais que nós precisamos são as fichas azuis, né? Os círculos azuis e os círculos vermelhos. Nós precisamos de 10 unidades de cada uma dessas fichinhas, ok? Então, o que nós vamos fazer? Então, você vai colocar entre 6 a 8 fichas azuis na mesa. Então, você vai lá e vai colocar... Vou colocar 6 aqui. 6 fichas azuis, beleza? E vai deixar elas alinhadas dessa forma. E você vai pedir que a criança faça uma outra fileira com as fichas vermelhas. Então, você vai falar para ela, né? Faça outra fileira com as suas fichas e coloque a mesma quantidade como eu fiz aqui com as azuis. Então, não pode ter nem mais e nem menos. Então, a criança vai lá, pegando as fichinhas vermelhas dela e vai montar a sequência dela. Então, digamos que ela montou assim, ó, igualzinho. Beleza. E aí, você vai ter que fazer um questionamento para ela, né? Então, você tem certeza que essas duas fileiras aqui, essas duas fileiras têm a mesma quantidade de fichas? Aí, a criança vai ter que responder e você vai perguntar, como é que você sabe disso? E aí, a gente vai terminar a preparação da prova quando a criança ela der uma resposta positiva para o nosso questionamento, né? Quando ela falar que sim, que tem a mesma quantidade. Então, pode ser que ela conte ou que ela só olhe e diga. Bom, agora nós vamos para a primeira manipulação. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos fazer uma modificação na disposição das fichas da fileira azul. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar elas mais espaçadas. Então, você vai modificar a organização aqui. Pronto. Eu vou trazer as vermelhas mais para baixo para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá bom? Então, a gente fez uma modificação. Aí, vamos puxar mais para cá. Aí. Pronto. Aí fica no mesmo... Fica mais enquadrado o vídeo, né, gente? Fica um pouquinho melhor. Bom, então depois que você fizer essa modificação, deixando mais espaçado, então você vai perceber que uma fileira ficou mais comprida do que a outra. Acho que quando eu mexi aqui na vermelha alterou. Deixa eu voltar lá. Então, a azul ficou mais comprida, ok? Então, aí você vai fazer uma pergunta, né? E agora? As fileiras ainda têm a mesma quantidade de fichas? Ainda tem o mesmo tanto de fichas aqui na fila azul e na fila vermelha? Aí a criança vai te responder e você vai perguntar, como é que você sabe disso, né? Como é que você sabe que tem a mesma quantidade? Mas, por acaso, se ela te der uma resposta negativa, né? Então, se ela falar assim, não, a azul tem muito mais. Então, ou, né, se ela falar assim que não tem a mesma quantidade, você vai perguntar, onde é que tem mais, né? E aí ela vai te responder e você vai perguntar, como é que você sabe disso? Então, independente dessa resposta que a criança dê, se ela falar que tem a mesma quantidade ou que não tem a mesma quantidade, nós vamos ter que fazer uma contra-argumentação. Lembrando que tudo que a criança vai te responder, você tem que anotar, beleza? Então, o que seria a contra-argumentação? Então, nós temos que fazer uma pergunta para ela. Então, a gente vai falar o seguinte, olha...
Olha como essa fileira aqui, ela é mais comprida do que a outra. Será que aqui, ó, não tem mais fichas? Será que aqui na fileira azul não tem mais fichas? Aí, a outra pergunta que nós vamos fazer é: você se lembra que antes havia uma ficha em frente à outra? Você não vai mexer, você só vai conversar. E a outra pergunta é: se nós arrumarmos as fichas como antes, as fileiras ficarão iguais? Então, o que nós estamos fazendo são as 3 perguntas que eu expliquei anteriormente para vocês, que são as perguntas de conservação, de não conservação e de retorno empírico. Então, de conservação, a gente pergunta, né? Olha essa fila aqui, ela é mais comprida, será que aqui não tem mais fichas? Aí, não conservação, né? Você se lembra que tinha uma em frente à outra? E o retorno empírico, se a gente arrumar, vai ficar igual? Vai ficar igual era antes? É isso que nós vamos fazer. Depois que você fizer a contra-argumentação, nós temos que fazer uma nova preparação. Então, o que você vai fazer é arrumar, né? Vamos tirar as vermelhas agora. Nós vamos arrumar as fichas da seguinte maneira. Então, aqui, ó. Vou deixar mais bonitinho. Ó, fizemos um círculo com as fichas, viram? Então, fazemos um círculo com as fichas azuis e nós pedimos que a criança nos ajude e que ela faça a mesma coisa com as fichas vermelhas, né? Então, nós queremos que as fichas fiquem idênticas, né? Então, a criança vem e vai montar o círculo dela. Então, digamos que ela montou igual, que ela fez, né, um círculo com as 6 fichinhas, ok? E aí, né, você tem que anotar o que a criança fez, anotou se ela usou as mesmas fichas, né, como é que ela fez. E aí você vai perguntar, você tem certeza que os círculos têm a mesma quantidade? Tá. Então, tem o mesmo tanto de fichas aqui no azul e tem o mesmo tanto de fichas aqui no vermelho? Então, você tem que fazer essas perguntas. E essa preparação ela está terminada, ela está finalizada quando a criança der uma resposta positiva, quando ela falar que tem a mesma quantidade, beleza? Ok. Depois disso, então, nós vamos para uma segunda manipulação. Então, o que nós vamos fazer? Deixa o vermelho da criança aqui e agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos deixar todas bem juntinhas. Pronto. Então, deixamos o azul assim e o vermelho da criança dessa maneira, beleza? Então, nós juntamos tudo e aí a gente pergunta, e agora? Ainda tem a mesma quantidade de fichas azuis e de fichas vermelhas? Espera a criança responder e aí você pergunta, então como é que você sabe disso? Como que você sabe que tem a mesma quantidade azul e a mesma quantidade vermelha, né? Independente da resposta, se ela falar que tem a mesma quantidade ou se ela falar que não tem, a gente precisa fazer de novo uma contra-argumentação. Por quê? Porque nós temos que saber se essa criança ela tem certeza da resposta, se ela tem esse raciocínio ou se ela está apenas chutando a resposta aleatória. Então vamos lá. A primeira contra-argumentação, que é em relação à conservação, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Veja como os círculos são diferentes, né? Olha, esse círculo aqui é diferente desse, beleza? Será que tem a mesma quantidade aqui que aqui? Vai esperar a criança responder e vai fazer a próxima pergunta. Você se lembra que antes havia uma ficha vermelha em frente a uma azul? Então, lembra que antes estava igualzinho? Ó, do mesmo jeito que está aqui, estava aqui. Você se lembra que era assim? E aí, a gente faz o retorno, né? O retorno empírico. Se a gente arrumar os círculos, né? Se a gente organizar esses círculos azuis aqui, eles vão ser iguais? Vão estar iguais como antes? Vai esperar a criança responder, beleza? Fazendo as observações. Aí a gente faz algumas hipóteses diagnósticas, né? Depois dessa primeira prova. Então, essa criança, ela pode possuir uma noção de conservação de quantidade, né? Quando ela diz que tem igualdade na quantidade das fichas azuis e vermelhas. E aí tem alguns argumentos que ela pode utilizar. Por exemplo, ela pode dizer que nós colocamos a mesma quantidade, né? Que o terapeuta só espalhou as fichas. Ou ela pode dizer assim, ó, que se esticar a vermelha, lembra que elas estavam assim, ó? Tinha azul estava mais espalhada e a vermelha estava mais juntinha. Vamos arrumar rapidinho aqui.
Lembra que estava assim? Ela pode dizer também, mas se a gente esticar a vermelha vai ficar igual. Ela pode responder isso. Ou ela pode falar que a fileira azul ela era mais comprida porque ela estava mais separada, mas que a quantidade é a mesma. Tudo isso mostra que ela tem noção de conservação de quantidade. Agora, se ela não possui noção de quantidade, então ela vai dizer que um conjunto é maior que o outro, que um é menor. E quando a gente mudou lá o círculo e a fileira, quando a gente mudou a forma, ela vai dizer que não tem mais a mesma quantidade. E a criança também pode estar em transição, quando algumas vezes ela nega e quando algumas vezes ela diz que conservou a mesma quantidade. Então tem essas três opções. A opção de conservação, não conservação, né, de não possuir a noção, e a transição também, beleza? Então agora nós vamos para a próxima prova, ok? Oi, gente, então vamos lá para a próxima prova. Então agora a prova que nós vamos fazer se chama prova da conservação de massa e nós vamos precisar de massinha. Então nós precisamos de 2 blocos de massinha de cores diferentes. Então aqui ó, peguei uma massinha azul e uma massinha amarela. Então é interessante que no primeiro momento você deixe, né, a criança manipular, ainda mais que massinha é uma coisa que chama atenção, que as crianças gostam bastante, então deixa a criança brincar com esse material, deixa ela manipular, rolar essa massinha, né, fazer o que ela gosta. E aí depois você vai preparar 2 bolinhas, então tem que ter a mesma quantidade de massinha, ó. Eu peguei da caixinha de massinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, as massinhas vêm todas assim, e transformei esse pedaço inteiro na bolinha, ok? Então vamos lá. Então você vai, né, vai fazer as 2 bolinhas com a mesma quantidade, né? E vai deixar ali na frente da criança e vai perguntar para ela: essas 2 bolas aqui, né? Essas 2 bolinhas, elas têm as mesmas quantidades de massinha? É igual? A criança vai ter que responder e você vai perguntar: você tem certeza? Então você precisa ainda fazer essa segunda pergunta. Você tem certeza da tua resposta? Ok, então a nossa preparação da atividade ela encerra quando a criança dá uma resposta positiva. Então, quando ela diz que sim, que aqui tem a mesma quantidade, ok? Então, beleza. Então, a gente vai para a primeira manipulação. O que a gente vai fazer? Nós vamos transformar uma das massinhas, vamos deixar ela nesse formato aqui, ó. Nesse formato compridinho, beleza? Então, ó, temos agora 2 massinhas em formas diferentes. Então, fazemos um cilindro, né? Fazemos esse rolinho, uma salsichinha, uma minhoca, o que a criança preferir chamar. E nós colocamos assim, ó, ao lado da bolinha. E aí você pergunta para a criança: e agora, onde é que tem mais massinha? E aí ela vai te dar a sua resposta e você vai perguntar assim: como é que você sabe disso? Como é que você sabe? Ok? Independente da resposta que ela te der, você vai fazer a contra-argumentação. Então, se ela falar assim, continua tendo a mesma quantidade, você só esticou. Ou se ela falar, não, esse aqui é maior, esse aqui tem mais. Então, vai, ou ela pode falar que esse tem mais, ó, que esse aqui tá maior, tanto faz. Depende da resposta, não tem problema. Independente de qualquer resposta que ela te der, positiva ou negativa, a gente faz a contra-argumentação. Então, vamos lá. A pergunta referente à conservação que você vai fazer, né? Você vai perguntar assim: essa minhoquinha aqui, essa salsicha, ela é mais comprida do que a bola, tá vendo? Ó, ela é mais comprida do que a bolinha. Será que aqui tem mais massinha do que na bolinha? Essa é a pergunta que você vai fazer, beleza? Aí a pergunta de não conservação que você vai fazer é: antes, né, as 2 massinhas, essa amarela e essa azulzinha, elas tinham a mesma quantidade, né? Elas eram 2 bolinhas e tinham a mesma quantidade. E agora? Vai esperar a criança te responder, né? Se agora ela tem a mesma quantidade ou se mudou a quantidade de massinha. E aí o retorno empírico é: se eu pegar essa minhoquinha aqui, essa salsicha, e enrolar e fizer uma bolinha, será que vai ter a mesma quantidade aqui da bolinha amarela? Então, fizemos 3 perguntas.
falamos, né? Falamos que isso aqui é mais comprido e perguntamos se tem mais massa. Falamos que antes eram duas bolinhas e que elas tinham a mesma quantidade e agora tem a mesma quantidade ainda. E aí a gente fez o retorno empírico perguntando que se eu voltar isso aqui para a forma original, se eu retornar isso aqui para a forma de bolinha, vai ter a mesma quantidade? Então são as 3 perguntas. Depois que você faz a contra-argumentação, você vai fazer novamente aqui a bolinha. Então vamos lá. Opa! Fazemos uma bolinha novamente. Deixa eu ver. Ai, que feio que ficou. Tá meio... Aí, ó, ficou. Fazemos a bolinha, deixamos aqui 2 bolinhas. E aí a gente pergunta para a criança outra vez, né, se tem a mesma quantidade dessas massinhas aí, essas bolinhas. E aí a criança vai, né, te dar a resposta, você espera ela confirmar que tem a mesma quantidade, e aí você vai pegar, né, a massinha e vai achatar, né, até ela ficar bem achatada. Então, ficou um disquinho achatado. Ficou assim agora a nossa formação aí do teste. E aí depois que você fez isso, né, que você fez tipo uma bolachinha, fez um disquinho, você vai perguntar para a criança, né, e agora, onde que tem mais massinha? E a criança vai te responder, e ela tá vendo você fazer isso, ela viu você transformar em uma bolinha, ela viu você apertar e transformar nesse disquinho. Então, e agora? Onde é que tem mais massinha? Que você vai perguntar para ela. E vai perguntar como é que ela sabe disso. E aí, independente da resposta, né, que ela te der, você vai fazer uma contra-argumentação. Então, você vai falar, a bolinha mais alta, essa aqui, ó, a bola mais alta que é a pizza, tá vendo? Uma pizza, uma bolachinha, né, parece uma pizzinha. Você vai perguntar, essa bolinha aqui, ela é mais alta. Será que aqui tem mais massinha? Beleza? A criança te responde e você faz a segunda pergunta. Antes, as 2 bolinhas tinham a mesma quantidade de massinha. Você lembra disso que eu te mostrei, que tinha a mesma quantidade? E agora, será que ainda tem a mesma quantidade? E aí a gente faz um retorno empírico, perguntando então, ó, se eu pegar essa bolachinha ou essa pizza aqui e transformar, fizer uma bolinha outra vez, vai ter a mesma quantidade que a amarela? Então a gente volta ao raciocínio. Então, primeiro a gente fala, né, que essa aqui é mais alta e pergunta se tem mais massinha. Eu relembro lá que tinham 2 bolinhas da mesma quantidade, quero saber se agora ainda tem a mesma quantidade e faço o retorno. E se eu voltar isso aqui a ser uma bolinha, vai ter a mesma quantidade? É isso que a gente vai fazer. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Transformamos outra vez a massinha em uma bolinha, retornamos ao estado inicial, depois de fazer a contra-argumentação. Ok, temos outra vez 2 bolinhas de massinha e confirmamos com a criança se aqui tem a mesma quantidade. Então, ela viu você fazer tudo isso, beleza? Então, confirmou com a criança se tem a mesma quantidade e agora você vai dividir a massinha em 5 pedacinhos iguais, né? Fazendo bolinhas menores. Vamos lá, vamos tentar fazer as 5. Vamos ver se deu. Aí é tão gostoso, né, gente, de brincar de massinha. Que prazeroso fazer isso. Estou me sentindo aqui muito bem. Vamos lá. Opa. Gente, desculpe os erros aí de gravação, os barulhos atrás. Porque essa vida de professora se transformando em professora que grava vídeos não é tão fácil assim. Vamos lá, deixa eu fazer na mão aqui que vai mais rapidinho. Aí, ó. Então, a gente faz 5 bolinhas. Ó, fizemos 5 bolinhas, transformamos, né, a nossa massinha. Beleza. Então, depois que você fizer isso, né, a criança tá vendo você fazer toda essa preparação, você pergunta assim. Bom, e agora, né? Onde é que tem mais massinha? Então, ela olha aqui e fala, ei, tá vendo aqui, ó, nós temos a amarela e nós temos a azul. Onde é que tem mais massinha? Beleza? E aí, a gente vai falar o seguinte, ó, nessa bolinha amarela aqui, tá vendo aqui que ela é grande? Ou
É aqui que tem mais massinha ou é aqui nessas várias bolinhas azuis, né? Se a gente juntar todas elas, tem a mesma quantidade que amarelo? E aí a gente tem que perguntar, como é que você sabe disso? E aí a gente faz a contra-argumentação independentemente da resposta, né, que a criança nos dê. Se ela falar pra gente que tem a mesma quantidade ou falar que azul tem mais, a gente faz a contra-argumentação da mesma maneira. Então, a pergunta relacionando a conservação, a gente vai falar, né, que a bola amarela aqui, ela é maior do que essas bolinhas pequenas, né? Será que aqui tem mais massinha do que aqui? Então, fazemos essa primeira pergunta. Depois a gente vai dizer assim, ó, antes nós tínhamos duas bolinhas iguais, uma amarela e uma azul, e elas tinham a mesma quantidade. E agora, o que aconteceu? E vai aguardar a resposta da criança. E aí a gente vai fazer um retorno empírico. Então a gente vai falar o seguinte, se eu juntar todas as bolinhas azuis, será que vai ter a mesma quantidade da bolinha amarela? Então é isso que nós vamos perguntar, é isso que nós vamos questionar para a criança. Então, quando a gente faz a avaliação dessa prova, quando a gente vai para a hipótese diagnóstica, novamente a gente pode avaliar uma criança que tem noção da conservação de massa, uma criança que não tem a noção ou uma criança que está em transição da noção de conservação. Então, quando a criança ela afirma que as bolas elas continuaram tendo a mesma quantidade, apesar da contra-argumentação, né, que a gente faz, então, apesar do que a gente vai perguntando, ela continua confirmando que tem a mesma quantidade. E aí ela pode dar uma resposta, né, que as bolinhas tinham a mesma quantidade, se eu voltar as bolinhas pequenas, ou se eu voltar o disquinho, ou se eu voltar o cilindro na forma de bolinha, elas vão voltar a ficar iguais. Ou vai dizer, né, que a forma é diferente, mas a quantidade de massinha é a mesma. Então, ela tem uma possibilidade de respostas para nos dar. Então, todas essas respostas que eu disse, elas indicam uma criança que ela já tem noção da conservação de massa. Agora, quando a criança fala que a quantidade da massinha, ela mudou, por exemplo, assim, que mudou a quantidade de massinha quando a gente dividiu aqui, ou quando a gente achatou, quando fez o cilindro, ela ainda não tem noção da conservação de massa. E uma criança que está em transição, né, do pensamento de conservação de massa, algumas horas ela vai falar que a quantidade permaneceu igual e em outras vezes ela vai negar, né? Ela vai dizer que em um lugar tem mais ou tem menos massinha. Beleza, gente? Então essa é a prova de conservação de massa. Então vamos para mais uma prova. Bom, então nós vamos para a próxima prova, que é a prova de conservação de comprimento. Então, como eu mostrei para vocês, lá na caixa de Piaget, então vieram essas correntinhas aqui, ó, que é aquele material de bolinha, ó. Conseguem ver? Então, assim, ó, esse material aqui, ele é bem maleável, bem flexível, porém eu não vou usar esse material aqui. Eu vou usar outra coisa que eu tenho em casa, eu vou usar fita de cetim, porque dá na mesma, gente, porque é maleável. Você poderia usar barbante também, algum outro tipo de material que também é molinho. O interessante, o que é necessário é que seja um pedaço de tamanho diferente do outro. Então, ela não tá tão retinha assim, gente. Ela tá um pouco dobrada, que tava enrolado, mas vai dar para vocês entenderem bem o que nós temos que fazer. Então, a gente tem que arrumar na mesa as linhas paralelas, assim, ó. Deixa eu arrumar pra cá esse pedaço que tá dobrado, ó. As linhas paralelas. Beleza? Então, assim, ó, a criança tá vendo que tem uma maior, uma mais comprida, né? E uma menor, beleza? Fazemos isso. Então, aqui nós temos uma azul e uma rosa. Então, a gente vai... deixa eu ver se não tá focando muito bem. Focou. Aí. Desculpa, gente. Continuamos lá, então. Nós colocamos assim em paralelo e daí nós vamos falar para a criança o seguinte. Então, você vai imaginar que aqui nós temos duas estradas, né? Então, nós temos uma estrada azul e nós temos uma estrada rosa.
beleza? Então agora eu quero saber se a estrada azul é maior que a estrada rosa. Então a criança vai ter que responder se a estrada azul é maior ou não. Os caminhos têm o mesmo comprimento, eles têm o mesmo tamanho, o caminho azul e o caminho rosa? Aí, depois que a criança te responder, você vai perguntar, como é que você sabe disso? Então, nós terminamos a nossa preparação quando a criança ela dá uma resposta positiva, né? Quando ela fala assim, o caminho azul é maior do que o caminho rosa. Então, nós fazemos a primeira manipulação. Gente, não sei por que está desfocando, mas vai dar certo, já trago para frente. Então, agora nós vamos modificar a estrada maior. Então, vamos lá, vamos modificar. O que nós vamos fazer? Nós temos que mexer nela para que o barbante aqui seria mais adequado, mas nós vamos mexer essa estradinha de modo que ela fique curvada, que comece e termine no mesmo ponto que a cor-de-rosa aqui, ó. Ficou curvada, que coisa feia. Eu vou fazer com a pequenininha aqui também. Enfim, você deixa assim. Ó. Assim fica melhor de vocês entenderem. Aí, ó. Então, você deixa curvada, a maior, né, para que ela fique assim. Comece e termine junto com a estradinha menor. Então, você vai perguntar assim, e agora? Você vai imaginar que tem duas formiguinhas, uma em cada estrada. Então, tem uma formiguinha na estrada azul e tem uma formiguinha aqui na estrada rosa, beleza? Então, as duas formiguinhas estão caminhandinho aqui, elas estão passeandinho nessas estradas. E aí, você vai falar, será que as duas formiguinhas, elas vão andar a mesma coisa? O comprimento dessas estradas é a mesma? E aí, ela vai te dar a resposta e você vai perguntar, como é que você sabe disso, né? Então, pode ser que a criança te diga assim, elas vão andar a mesma coisa, porque começa e termina no mesmo lado. Ou não, essa que tá aqui vai andar muito mais, porque era maior, né, a estradinha. E aí, se ela te falar uma resposta positiva ou não, você tem que fazer a contra-argumentação. Então, a contra-argumentação é o seguinte, a pergunta referente à conservação, você vai dizer assim, uma linha é maior que a outra? Beleza, então ela vai te dar a resposta e falar assim, ué, mas como assim? Se elas começaram e terminaram no mesmo lugar, como assim? Como é que elas têm um tamanho diferente? Aí a pergunta referente à não conservação, você vai fazer a seguinte pergunta. Então, ó, no início, né, quando elas estavam esticadinhas aqui, lembra que eu coloquei elas esticadas? Que eu coloquei a azul e a rosa? Lembram disso? Elas não eram diferentes? Faz a seguinte pergunta e a criança te responde e depois você volta com o retorno empírico e diz, tá, então se a gente pegar a estradinha azul e esticar ela, elas vão ficar iguais ou elas vão ficar diferentes? Então, você faz essa pergunta para a criança, aguarda ela responder. Agora, nós temos uma outra manipulação. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que deixar curvadas as duas fitas ou os dois barbantes, só que nós temos que ter uma diferença no começo e no final das linhas. Então, digamos que essa ficou curvada assim e que essa ficou curvada assim, ó. Elas não estão começando e não estão terminando no mesmo lugar. E vou fazer com essa aqui também, para ficar mais fácil, talvez, a visualização, tá bom, gente? Vamos lá. Ficou até engraçadinho essa aqui, ó. Ai, gente. Eu vou tentar não levar tão pra lá, só pra não desfocar. Então, beleza, ó. Fizemos a segunda organização. Lembrando que a gente só usa 2 pedacinhos de barbante. Eu tô fazendo com as duas para vocês verem a diferença, tanto do material que eu tô propondo e do material da caixa. Fizemos isso e daí você vai dizer assim para a criança, né? E agora? Vamos imaginar lá as duas formiguinhas. Então, se elas forem caminhar, então, uma formiguinha aqui na estradinha azul e uma formiguinha na estradinha rosa, será que as duas vão andar a mesma coisa? Aí ela te responde
e você vai falar assim, o comprimento da estrada é o mesmo? E como é que ela sabe disso? Então você tem que perguntar, fazer essas perguntas. E logo após essas perguntas que a gente faz, a gente vem com a contra-argumentação. Então, a contra-argumentação seria em relação à conservação, né? Uma linha é maior que a outra, então a rosa e a azul, uma linha é maior que a outra, mas elas começaram e terminaram iguais? Beleza? Vamos para a próxima pergunta em relação à não conservação. No início, quando elas estavam esticadas, lembra disso? Lembra que nós colocamos elas esticadinhas? Elas não eram diferentes? E fazemos o retorno empírico. Então, se a gente deixar esticadas as estradinhas, se a gente deixar tudo esticadinho, elas vão ficar iguais ou elas vão ficar diferentes? Então, é isso que nós queremos saber. E aí, em relação à hipótese diagnóstica, o que nós fazemos? Então, a gente quer saber se ela tem noção, se ela está em transição ou se ela não tem noção de conservação de comprimento. Então, quando a criança fala pra gente que aqui o fio, o barbante, a fita azul, ela é maior, e quando ela fala que esse é menor, né, e que eles têm um tamanho diferente, né, quando ela fala isso pra gente, a gente já vê que ela tem a noção. E quais são as respostas que ela pode nos dar para confirmar? Então, ela pode dizer assim que uma estrada era maior, uma estrada enrolei aqui. Uma estrada ela era maior que a outra. Nós podemos dizer, ela pode dizer para você também que se você esticar as fitas, você vai ver, né, que as estradas são de tamanhos diferentes, e ela pode falar que a estrada começa e termina em um lugar, no mesmo ponto, mas se você esticar, uma é maior, uma é mais longa. Ela pode dizer frases assim, comprovando que tem a noção de conservação de comprimento. Agora, se ela não tiver noção de conservação do comprimento, o que ela vai dizer para você? É que ela não vai dizer que os fios são de tamanho diferente, quando você organizou aqui, ó, que começa e termina, ou se você perguntar das formiguinhas, ela vai dizer que elas andam na mesma quantidade. Então, ela não consegue dar respostas diferentes lá na contra-argumentação. Então, ela sempre vai falar que as fitas têm o tamanho igual, ou que as formiguinhas vão andar no mesmo caminho. E aí, na transição é quando às vezes ela te diz, né? Às vezes ela diz que o tamanho é diferente, às vezes ela diz que o tamanho é igual. Então, essa é a prova de conservação de comprimento, beleza, gente? Então, vamos para mais uma.